Fala pessoal da nuvem, tudo bom com vocês? Comigo tá tudo ótimo. Quem fala aqui é o Rafael e nós estamos dando início a uma série de vídeos que se chamará Cloud Tips. A ideia dessa série é a gente demonstrar algumas dicas, algumas sacadas, algumas configurações de determinados serviços dentro da nuvem AWS. Legal? Então, nesse primeiro vídeo, nós estamos iniciando essa série com uma configuração dentro do serviço Amazon S3. Esse que é um serviço de armazenamento de arquivos, de objetos. Nós vamos falar hoje de uma configuração dele que se chama Versioning. Que é uma configuração que ela não vem habilitada por padrão e que eu particularmente acho muito legal. Por que eu acho legal? Essa configuração de versioning, ela serve justamente para você criar versionamento do seu bucket. Com esse versionamento você consegue adicionar arquivos, digamos assim, versões de um mesmo arquivo. E isso previne que em caso de uma deleção, sei lá, sem querer, algum usuário foi lá e removeu algum arquivo, equivocadamente, ou às vezes você tem algum serviço ou algum sistema que utiliza um bucket S3 e também por alguma falha esse sistema foi lá e deletou esse arquivo que não poderia ser deletado. Então com o versionamento você consegue prevenir esse tipo de falha, justamente porque você cria versões deste mesmo arquivo e aí você consegue resgatar caso haja esse tipo de situação. Legal? Então nós vamos iniciar a configuração aqui. Eu já estou no painel da console já logado no dashboard inicial. Aqui eu já tenho os meus serviços recém-visitados e aqui. Mas se você quiser, você também pode digitar. Então eu vou entrar aqui no S3. Como vocês podem ver aqui no painel, nós temos os nossos buckets já criados aqui da Nuvic. Mas eu vou criar um bucket novo. Esse bucket eu vou dar um nome para ele, que vai chamar Bucket Cloud Tips. Lembrando que o nome do bucket ele é único para todas as regiões da AWS, certo? Então ele sempre vai ser único, tá? Vamos ver se esse nome inclusive está liberado. Aqui eu vou selecionar a região onde este bucket vai ficar alocado, certo? Então eu quero ele lá em São Paulo. Vamos ver. Beleza, show! Criamos o nosso bucket novo aqui, que é o Bucket Cloud Tips. Então aqui no nosso painel à direita nós temos algumas configurações e uma delas, como vocês podem ver, é o Versioning. Se clicarmos aqui ele já expande e mostra mais ou menos um briefing do que se trata o Versioning. Uma coisa que deve ficar salientada é o seguinte, quando você habilita o Versioning para um bucket, essa configuração não pode nunca mais ser desabilitada, certo? Ela pode somente ser pausada, Caso você em algum momento, por algum motivo, haja necessidade de pausar o versionamento, beleza, você pode. Mas por enquanto, ainda você não pode desativar a opção de versioning. Beleza? Vamos ativar aqui o nosso versionamento. Como vocês podem ver, ele já está ativado e ele já dá a opção aqui de suspender. Se eu clicar em suspender, ele suspende, mas ele não aparece, ele não mostra mais nenhuma opção para deletar, para desabilitar. Inclusive, se vocês verificarem aqui, bem sutilmente, está falando, uma vez deletado, o versionamento não pode mais ser desabilitado, apenas suspenso. Então beleza, vamos habilitar de novo. E aí vamos trabalhar em cima deste bucket enviando um arquivo, tá? Então eu vou pegar aqui e vou adicionar um novo arquivo.
Vamos abrir. Esse arquivo ele tem algumas coisas bestas que eu escrevi aqui dentro, somente para demonstrar para vocês. Então eu vou fazer o upload desse arquivo. Beleza, já fizemos o upload aqui. O que deve ser notado é o seguinte: essa opção aqui de versions, ele somente vai aparecer no seu bucket caso o versionamento, o versioning esteja habilitado. Caso ele esteja desabilitado, caso você ainda não tenha ativado o versioning no seu bucket, ele não vai existir essas opções. Então, se você clicar aqui em Show, você já pode ver que existe a versão do arquivo, que foi essa recém que a gente fez o upload. Sexta-feira, dia 13 de janeiro, às 19h24. Nossa, Rafael, você está fazendo esse vídeo na sexta-feira, às 7h30 da noite? Estou sim, justamente para agregar cada vez mais conhecimento para vocês. Bom, continuando aqui com a nossa explicação, vamos agora fazer uma modificação nesse arquivo. Então, estamos aqui, beleza. Aqui é a última versão que a gente fez o upload. Vamos adicionar mais testes aqui. Rafael, teste, beleza. Modificar. Vamos supor que é um arquivo que a gente trabalhou o dia inteiro para fazer isso aí. Salvamos o arquivo e vamos fazer o upload de novo. Legal, fizemos o upload. O que você pode notar é o seguinte, ele criou uma nova versão deste mesmo arquivo teste.txt, Se você ver que ele está sexta-feira, dia 13, às 19h26. O que é interessante nisso aqui? Você pode ver que ele, se a gente esconder, ele mostra como se fosse o mesmo arquivo. Inclusive, a última vez modificada é a última versão que a gente subiu do nosso bucket, Voltamos aqui. Vamos abrir o arquivo aqui. Opa, o pop-up bloqueado. Vamos abrir o arquivo. Então, como vocês podem ver, a última versão do arquivo, que nós geramos lá, cheio de escritas. Se vocês verificarem aqui, temos também a versão anterior. Bom, legal. Se nós viermos aqui, dar um hide, deixa eu dar atualizar aqui, que ele não tinha atualizado a última vez modificado. Legal, agora ele está mostrando tanto a última vez modificada quanto o tamanho. Se nós clicarmos aqui em abrir, você vai ver que ele vai abrir a última versão. Agora, se nós clicarmos aqui em deletar esse arquivo, o que vai acontecer? Ele vai simplesmente sumir. Eu falei, nossa, eu deletei o arquivo. O que eu faço agora? Calma. Se nós verificarmos aqui no Show, você vai ver que ele gera uma marca de deleção em cima da última versão desse arquivo. Então o que acontece? Criando essa marca de deleção, ele só falou assim, opa, alguém em algum momento falou para a gente deletar esse arquivo. Então vamos criar uma marca de deleção e não mostramos mais esse arquivo. Caso essa pessoa queira resgatá-lo, ele tem essa possibilidade. E como que eu faço isso? Eu venho aqui e deleto essa marca. Deletando essa marca, o arquivo já voltou aqui, inclusive na última versão dele. Legal? Tá vendo que não tem mais nada. Mas Rafael, vamos supor que eu quero deletar uma versão específica desse arquivo.
Você também pode, sem problema algum. A única coisa que você deve se atentar é o seguinte: uma vez que você deleta uma versão, caso você não tenha um backup desse arquivo, por exemplo, num Glacier da vida ou em outro bucket, você não vai conseguir mais resgatar essa versão, certo? Então, se nós viemos aqui, delete, ok, já era, né? Não temos mais aquela versão do arquivo, temos a última, né? Que é a última que nós criamos, mas aquela anterior não temos mais. Legal? O que nós podemos também dar como um aviso, né, sobre a questão do versionamento? O que tem que ficar muito claro é que a cada versão que você gera deste arquivo, ele está consumindo um espaço lá dentro do seu bucket, certo? E o que acontece? Quanto mais espaço você vai alocando, né, como a Amazon Web Service te cobra por gigabyte, né, alocado, lógico que nesse caso aqui talvez poderia entrar no free tier, mas vamos supor que você já tenha, né, uma quantidade de dados aí expressiva e você paga por esses dados. Quando você habilita o versionamento, você tem que ficar ciente que você vai ser cobrado por essa versão, mais a outra versão, mais a quantidade de versões todas que você tem nesse arquivo. Se você não tivesse o versionamento habilitado, você teria somente um arquivo e você só estaria pagando só aquele espaço daquele arquivo. Como você tem o versionamento habilitado, você vai ter as versões deste arquivo e você vai pagar por esse espaço que ele está alocando. Nossa, mas vamos supor que eu utilizo este bucket como backup e todo dia eu sobrescrevo esses arquivos e vai chegar um ponto que eu vou ter várias versões desses arquivos, né? Sei lá, uma quantidade muito grande e não teria necessidade, né, de eu ter essa quantidade de arquivos. O que eu posso fazer para controlar essa questão da quantidade de versões que é gerada e tudo mais? Tem uma configuração aqui que é muito bacana, né? Se nós viermos aqui nas propriedades do nosso bucket, nós temos aqui as políticas de life cycle, certo? Legal. Então nós vamos criar uma nova regra de life cycle, né, de ciclo de vida. Então aqui a gente pode habilitar uma regra dentro do bucket todo, ou nós podemos definir uma regra de ciclo de vida somente para um alias, né, que a gente chama, ou uma pasta, né, um prefixo no caso. Vamos supor que dentro do meu bucket tem uma pasta chamada documentos. Eu posso ativar a regra de lifecycle dentro dessa pasta em específico. Bom, mas aqui eu vou fazer a configuração dentro do bucket todo só para teste. Aí aqui nós temos ações em termos de versionamento, né? Ações para a versão atual, tá? E nós temos ações para versão anterior, né? Versões que são anteriores à atual. Na primeira opção aqui nós podemos fazer a transição do arquivo de um modelo de standard para um modelo de infrequent access. Isso aqui já é uma questão mais de performance, né? A AWS fala que quando você não utiliza os dados muito frequentemente, vamos supor que seja um backup, é interessante você jogar no infrequent access, mesmo porque você vai pagar mais barato, né? Mas o que interessa aqui seria essa opção de expire, né, para o versionamento. Para que serve essa questão do expire? Você consegue definir uma regra que é o seguinte, ele dá até um exemplozinho aqui embaixo. Em janeiro, né, dia 13 de janeiro de 2017, no dia 0, né, você faz um upload de um arquivo que está em uma versão atual, né? Em 365 dias após a criação deste arquivo em versão atual, com essa regra de expire, ele gera um delete marker, né, que é aquela marquinha que ele gera no arquivo, e sobrescreve a versão atual. Então ele coloca
aquela última versão, né? aquela versão atual como última versão. Né? Ele gera, lembra que quando a gente clicou no botão delete, ele jogou a versão que era atual como uma versão anterior e manteve o delete marker lá. Então é basicamente isso que faz a regra de expire. E aqui na opção de Previous Versions, você tem a opção de deletar uma versão anterior permanentemente. Então, por exemplo, você pode, como diz o exemplo aqui, né, no dia 13 de janeiro de 2017, né, você tem uma nova versão, uma versão atual, que é sobrescrita ou ela é inspirada, né, no caso, inspirada pela versão, pelaquela opção anterior. Então, lá em janeiro, do dia 13 de janeiro de 2018, né, em 365 dias, o que vai acontecer? Ele vai deletar permanentemente aquela versão que foi sobrescrita, né, que ela já virou uma versão anterior. Então aqui, com essa regra, você pode controlar quantos dias, com quantos dias uma versão ela vai ser deletada. Então vamos supor, eu faço cópias diárias desse arquivo, né? Faço uploads, né? Ou faço backup diariamente desse arquivo no meu bucket S3. Eu posso falar assim que a cada 30 dias a versão anterior ela vai ser permanentemente deletada. Com isso, quando você deleta permanentemente, você deixa de ser cobrado por aquele espaço que estava sendo alocado por aquela versão, certo? Então, através dos Lifecycle Rules, você consegue fazer o controle dessas versões, né? Então aqui, vamos supor que a gente vai manter aí 30 dias de quando ela se tornar uma versão anterior. Eu dou um review, dou um nome para a regra, então vamos lá, deletar versão anterior em 30 dias, por exemplo, né? Aqui é mais ou menos um preview do que vai ser configurado, e aí você cria e ativa a regra. Pronto, ela está já configurada aqui para o seu bucket. Mas eu posso criar mais de uma regra? Pode, você pode criar diversas regras mesmo, porque você pode querer deletar determinados arquivos ou determinados arquivos de acordo com a pasta que ela está. Então, vamos supor que na pasta documentos eu quero deletar uma versão anterior a cada 30 dias, mas numa pasta, sei lá, notas fiscais ou documentos importantes, não sei, qualquer coisa que seja, você pode criar uma regra maior que, sei lá, uma versão ela vai ser deletada a cada 1 ano, 2 anos, que seja. Então, pessoal, é assim que funciona o versioning do Bucket S3, né, junto também com as regras de Lifecycle. Eu espero que eu tenha conseguido agregar um pouco de conhecimento para vocês aí e espero vocês no nosso próximo vídeo. E esse foi o nosso Cloud Tips. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Até a próxima!